Oi, gente, boa tarde. Eu vou introduzir a palestra, depois vou deixar para o Alisson, que é o desenvolvedor, falar, que eu acho mais fácil, tá? A ideia da nossa palestra é mostrar uma necessidade específica da For Linux. Para quem não conhece, a For Linux é uma empresa de treinamento e consultoria no mundo open source, e como o Python ajudou aí e está resolvendo a vida da For Linux. É óbvio que é um caso específico para a For Linux, mas é uma necessidade meio que geral aí nos mundos de hoje, que cada vez mais a gente precisa integrar diferentes tecnologias. Esse é mais ou menos o resumo da palestra, tá? Bom, eu sou a Gabriela, atualmente sou diretora de operações lá na For Linux, responsável por fazer as entregas de tudo que a For Linux presta. Trabalho mais ou menos há 15 anos só com tecnologia open source. Naveguei em algumas outras empresas, mas grande parte da minha vida profissional foi dentro da For Linux. Entrei com 19 e hoje estou com fiz 33 ontem. A maior parte do tempo eu trabalhei na For Linux. Fala aí, cara. Oi, eu sou Alisson, trabalho na For Linux hoje com desenvolvimento Python, né? Trabalho também com Linux na parte de... basicamente, hoje o que eu faço é uma automação de processos, né? Tudo que existe uma pessoa fazendo ali, a gente tenta migrar para o BeVops, né? Tanto que ele cresceu bastante aí no decorrer desse projeto. Trabalho há 5 anos aí também com Linux e projetos aí open source, né? Trabalhei já em outras empresas e estou na For Linux aí deve ter uns 2 anos, né? Tenho ali as certificações LPI e basicamente é isso, né? Bom, o Alisson falou um negócio legal. Ele trabalha automatizando o processo. Então, na For Linux, a gente sempre tenta tirar o operacional da área de logística, e o BeVops ele entrou para ajudar nessa parte. Bom, no final dessa palestra, a gente vai sortear aí um tux de pelúcia e 5 inscrições aí para o curso de Python que a For Linux oferece. Então, quem quiser, fica aí. Ela vai começar a passar aí uma filipeta, e quem puder anotar aí nome e telefone para ela poder pegar aí depois o contato, tá bom? Bom, vamos falar sobre o BeVops, né? Qual que era a descrição do cenário, a necessidade? Basicamente, a minha necessidade ali como diretora de operações. A For Linux é uma empresa de treinamento e consultoria, que eu tinha comentado com vocês, ela está mais ou menos 15 anos no mercado. E aí, só para vocês terem uma noção de como a logística da área de treinamento, especificamente da área de treinamento, é grande, eu peguei aqui a média de turmas e alunos dos últimos 4 meses. Então, se a gente pegar ali em julho, a gente teve tantos presenciais quanto EAD, uma média de 33 turmas, 463 alunos, 29 turmas, 420 alunos, e assim sucessivamente. E conforme vai chegando o final do ano, a ideia é sempre aumentar por causa das férias, tal, 13º das pessoas, coisa do tipo. Então, qual que era a nossa necessidade, né? Os cursos da For Linux, hoje, atualmente, não são mais só focados ali no aluno entrar na minha sala e eu ter uma infra disponível ali para ele fazer um curso. Os cursos de Linux, o aluno ganha máquinas na cloud, os cursos de desenvolvimento, formação PHP, até os próprios cursos de Python, o aluno ganha um deploy que ele pode fazer a aplicaçãozinha que ele está fazendo dentro da sala de aula. Ele roda lá os testes unitários com Jenkins, comita lá no Git, e a gente já faz deploy dentro de um container em Docker na AWS. Então, o aluno ele sai um pouquinho fora da sala de aula, e a gente precisa entregar essa infra para ele. Então, imagina que 463 alunos que passaram no mês de julho, na For Linux, foram 463 alunos que precisavam de um container em Docker na AWS, precisavam de repositórios Gits para os códigos, né, que são feitos dentro da sala de aula. E, antigamente, sem o BeVops, as coisas eram feitas meio que manual, shell script, era um negócio muito disperso, vamos dizer assim, né, e caseiro. Então, a gente tinha a necessidade de integrar diferentes aplicações para o mesmo propósito, que era atender, e tudo isso recebendo dados do nosso CRM. Então, a For Linux tem um CRM lá onde ela faz, as vendedoras, né, a área comercial faz a venda dos treinamentos,
E esse CRM me dá um JSON com as informações. Que turma que vai começar, quantos alunos tem lá e qual é o curso, porque dependendo do curso é uma infra, dependendo do curso é outra infra. Então, essa era a necessidade. Então, eu tenho um CRM lá, que faz toda a gerência de matrícula, turmas, né, clientes da ForLinux. Eu não tinha nada e eu precisava integrar GitLab, OpenLDAP, Docker, Jenkins e tudo que a ForLinux vai colocando nos cursos dela. Aí que surgiu o BivOps, né? Geralmente os ambientes, os sistemas, eles nascem sempre sem logo, sem muita perspectiva de arquitetura ou crescimento, e o BivOps começou mais ou menos assim. O BivOps hoje é um sistema que fornece o ambiente DevOps para os alunos da ForLinux. E só uma curiosidade em relação ao logo, a gente tentou fazer um logo alguma coisa que lembrasse um cara responsável por criar uma infra. Então, o Castor é meio que um bicho nesse nível de... Ele vai lá, vai perfurando e vai construindo as coisas, obviamente, que é a moradia dele. Então, virou um BivOpers de Beaver, aí, que é um castorzinho. Bom, por que Python, né? A ForLinux é uma empresa também que, há um tempo atrás, acho que até 2013, ela oferecia Java, e PHP também é uma linguagem forte no DNA da ForLinux. E aí, sempre quando vai surgir um projeto lá, tem não uma guerra, né, mas aquela discussão de em qual linguagem se vai fazer o novo projeto. Então, a gente escolheu a gente escolheu o Python. Aí tem uma rixa lá, gente, graças a Deus, a gente fala, né, Alisson? Graças a Deus acabou Java na ForLinux. Bom, linguagem a gente escolheu porque ela navega muito bem aí no mundo de infraestrutura e desenvolvimento. Vocês vão ver que o BivOps ele começou como um script, hoje ele já é uma aplicação, tem API, já se conecta em outros sistemas. Ele tem módulos prontos para a maioria das tecnologias que a gente queria integrar, GitLab, Jenkins, você tem APIs, a AWS, né, que tem o Boto 3 lá. E a maioria das tecnologias que a gente tinha que integrar, ele já tinha módulo pronto para você conseguir manipular. E o desenvolvimento web e scripts a gente conseguia fazer na mesma linguagem, fora o know-how interno, né? A gente tinha aí a opção entre PHP e Python. O BivOps ele é open source, a gente não colocou, a gente até tentou, né, Alisson, mas tudo bem. Eu vou mostrar aqui e a gente vai subir os módulos dele, porque os módulos dele, vocês vão ver aí na palestra, o Alisson vai comentar. Ele, por mais que seja uma necessidade específica da ForLinux, os módulos dele são extremamente independentes a ponto de você conseguir usar. Quero fazer uma integração com o LDAP, dá para usar o módulo do BivOps para fazer a integração com o LDAP, Docker e assim por diante. Então, ele é open source hoje e a ForLinux libera o código dele no GitHub. Bom, quais eram as premissas, né? A gente queria produzir um ambiente começando certo, né? Então, hoje, a infraestrutura do BivOps é mais ou menos o que está aqui no desenho. A gente tem um container em Docker, a gente tem um servidor que tem Docker lá, e os containers indo na linha do desenvolvimento. Então, o Alisson e a equipe dele trabalham mais ou menos aqui. Eles commitam no GitLab, tem um job no Jenkins que o GitLab dispara para o Jenkins via hooks quando tem um commit. Tem um scriptzinho em Python que, se tiver uma flag prod, que é para ir para a produção, ele, junto com o Puppet, tem um manifest, para quem conhece Puppet, tem um manifest lá pronto para fazer o deploy do BivOps em ambiente de produção. Então, ele faz uma branch rollback para conseguir voltar ao código depois, clona Git master, tanto do BivOps quanto dos repos, que são os repositórios dos cursos de desenvolvimento, porque todo curso de desenvolvimento já tem uma semi-aplicação para o aluno começar a partir daquele código. Ele faz uma checagem de dependências lá em produção, tanto via Puppet do Resource Package, né, quanto o pip do Python, e faz um reload no Apache. Então, hoje, praticamente nenhum desenvolvedor tem acesso ao ambiente de produção. Essa era uma das premissas, e outra premissa era que esse projeto deveria crescer e a gente já usando. Então, a ideia é que ele fosse crescendo modularzinho, para que não ficasse 6 meses de desenvolvimento para depois aplicar em produção. Então, eu lembro que a primeira versãozinha dele saiu em 2 semanas, né? Que foi, basicamente, a comunicação com o GitLab, criar repositório, usuário no GitLab e clonar repositório para os alunos.
Bom, aí aqui é mais ou menos a fase. Eu vou passar a fala para o Alisson aí para ele ir mostrando para vocês um pouco da experiência e os desafios que foram criar esse ambiente. Ele começou aqui na fase 1, a gente tinha ainda muita intervenção humana, tinha uma mocinha de logística lá que ela vinha aqui no CR4, pegava a lista de alunos, fazia um CSVzinho, aí eu tinha uma página web aqui que o Alisson usou o Pyramid, né? Para ela colocar o CSV que ela pegava aqui, e ele conseguia mexer tanto no GitLab quanto no Jenkins, que ele nasceu pensando nesses dois carinhas, foi mais ou menos um piloto. Aí ele já foi para uma fase que a gente falou apelidou de Red Bull, porque começou a nos dar possibilidades de integrar quase todas as nossas necessidades na área de treinamento. Aí ele começou a ter banco de dados, a gente escolheu MongoDB, e ele já conseguia agora receber a informação de forma automática. Esse Octopus aqui é um módulozinho do CR4 lá da For Linux, escrito em PHP, ok? Que manda JSONs a cada turma criada, enfim, adição e remoção de aluno. E hoje a gente está nessa fase que a gente está chamando de Enterprise. Além de ele já ter sido refatorado, ele está indo para uma fase mais inteligente de se comunicar diretamente com o sistema sem precisar ficar vendo um JSONzinho que é mandado via Octopus para lá. Bom, aí eu vou passar a fala para o Alisson, aí, que ele vai detalhar um pouco melhor essas fases. Beleza. Fazer uma demonstração. Beleza, eu vou contar um pouco aí de como começou o BivOps, né? Como que surgiu, qual que foi a ideia aí do script, né? Porque inicialmente, qual que era o nosso objetivo, né? Era simplesmente ter um script onde eu ia cadastrar, ia subir os arquivos do aluno para o repositório do GitLab, iria cadastrar as milestones e as issues, né? Que são os exercícios que ele desenvolve em sala de aula. E eu precisava saber quais eram esses alunos, né, de qual turma que ele pertencia, qual era o curso que ele ia fazer para eu subir o código certo, para eu subir os exercícios certos para aquela turma que ia rodar, né? Inicialmente, a gente usou um framework chamado Pyramid, né, porque era só uma interface web, onde a menina da logística, né, a Joyce, exportava um CSV com todos os alunos do CRM, que já existia, importava lá na interface do Pyramid, eu lia esse CSV, pegava os IDs dos alunos, né, os nomes e o curso, e rodava lá o curso para aquela turma, né? Isso foi basicamente 2 semanas, que foi só uma interface web, onde ela fazia esse cadastro, e um script um pouquinho grande, né, de um arquivo só, que fazia essa rotina, né? Aí, a partir daí, a gente começou a ter mais ideias, né, do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia ter no BivOps, né, como que a gente poderia expandir ele para os outros cursos da For Linux e não só para os cursos de PHP, que foi a necessidade inicial, né? Então, aí a gente teve que dar um passo para trás primeiro, né, ter que escalar toda a nossa aplicação, arquitetar ela inteira. Aí a primeira coisa que morreu foi a interface web, né? Que a gente conseguiu fazer uma integração do CRM, que disparava um JSON em um diretório, ainda não era via REST API, né? Ele disparava lá, aí a gente criou um daemon que lia esse arquivo JSON lá com o conteúdo das turmas, e, a partir daí, o BivOps já começou a trabalhar praticamente sem nenhuma intervenção humana, né? Totalmente automático. Aí o pessoal esqueceu de mim lá, né? Você começa a automatizar, o pessoal não lembra mais que existe um sistema assim. E aí, como a gente foi modularizando ele foi servindo aí para todos os demais cursos, né? E tudo isso de forma automática e em produção, né? Porque a gente tinha o curso de PHP, eu tinha que colocar o curso de front-end no ar, sem perder o de PHP, aí tive que colocar o curso de Linux no ar, sem perder o de PHP também, fazer o deploy durante o dia, ou 10 minutos antes de rodar uma nova turma, e aí que a gente precisou de toda essa integração contínua, né? Então, a gente precisou de um banco de dados, que, na primeira versão, o JSON que a gente recebia era descartável. Eu rodava a turma, ele criava um ambiente do aluno, e era simplesmente isso, né? Depois eu não precisava mais daquele JSON. E se entrava um aluno novo na turma, né? A gente começou a ter esses problemas. Na primeira versão, a Joyce pegava só um CSV com aquele aluno exclusivo, colocava na turma e ele rodava de novo. Quando a gente passou a receber esse arquivo JSON do nosso CRM, né? A gente pensou, qual banco de dados aí que eu posso usar para fazer o BivOps, né, para desenvolver essa ferramenta? A gente usou o MongoDB. Por quê? O
MongoDB ele é um arquivo JSON e um banco de dados, né? Ele armazena lá no formato binary JSON, né? Que é o formato que ele usa. Então, eu pegava simplesmente um JSON, jogava no banco de dados, e esse daemon olhava lá as turmas que tinham que fazer, né? E, a partir daí, a gente ia desenvolvendo isso, né? Por que o MongoDB e não um SQL, por exemplo, que poderia ter usado também? Porque, no nosso caso, a gente não precisava relacionar nenhum dado, né? O arquivo ele já vinha para mim pronto do CR4, onde ele vinha o professor, as turmas, o curso, e terminou aquela turma, eu podia simplesmente jogar ele fora, né? Porém, eu precisava do controle de quantos alunos entraram, quantos alunos saíram, se eu tinha que fazer um novo aluno, se eu tinha que fazer uma turma nova inteira de novo, né? Ou se eu tinha que remover um aluno que cancelou o curso, por exemplo, né? Aí, no caso daquele JSON descartável que a gente recebia no começo, né, o CSV, isso era um pouquinho impossível aí para a gente, né? Depois desse cara, ficou bem mais simples. Beleza? Então, aqui foi a parte que a gente começou a integrar ele com várias tecnologias, né? A gente fez a parte de separação de responsabilidades. Hoje o BeVops ele é todo modular, né? Então, como que é o fluxo de provisionamento aí de uma turma, né? A gente recebe o JSON, ele vai para o BeVops Core, que é todo em Python também, né? Ele chama um módulo chamado MongoOps, que foi escrito exclusivamente para trabalhar com MongoDB, né? Com todas as nossas rotinas lá para gerenciar as turmas. E aí ele vai ver quais que são os recursos que aquele curso tem, né? Porque, por exemplo, na primeira versão eu não tinha como fazer isso. Hoje, na própria interface do BeVops, a gente consegue ir lá e falar, ó, vai surgir um novo curso de Linux. O que esse curso tem? Ele tem Docker, ele tem MongoDB, ele tem PHP, ele vai ter algum script em Python. Pela interface, a gente tem um checklist que vai dizer quais recursos que aquele cara vai usar. E, a partir daí, eu não preciso mais voltar na programação, né? A gente também grava isso no MongoDB. Ele executa a rotina que ele tem que fazer e cria, por exemplo, um Docker Container, no caso da formação Linux, né? Beleza? Então, hoje, o BeVops já é esse cara, né? Era um arquivo, um script web, né? Uma página e um script interno, e hoje ele é um core, né? Que também tem uma interface web, que eu vou mostrar mais para frente, e integra já com todos esses caras aqui, né? A gente tem integração com o Docker, que é para a formação Linux, a gente tem integração com o Jenkins, que é para a formação de PHP, né? Tem o MongoOps, que a gente escreveu para fazer a comunicação com o banco, né? Para não ficar colocando conexão perdida lá dentro do código, né? Tem o AudapOps, que é para o cara poder conseguir logar no Jenkins, né? Quando a gente tem o Jenkins no EAD, a gente tem que ter o cadastro ali no Audap, porque eu cadastro uma vez e nunca mais eu vou precisar mexer naquele cara, né? Tem o GitLab, onde cria os exercícios do cara. Tem o repositório também, né? Onde a gente cadastra também uma hook, que quando o aluno... na formação de PHP, por exemplo, né, que também tem um BeVops Appliance que a gente colocou lá dentro, ele cria as jobs do Jenkins do cara, ele terminou o exercício, por exemplo, ele vai rodar uma build que vai passar nos testes unitários, que caso ele tenha passado em todos os testes, automaticamente é feito um commit no repositório daquele aluno, né? Aí, no GitLab, a gente configurou uma webhook que vai disparar para o Jenkins se chegou um novo commit, né? E, a partir daí, ele faz o deploy sozinho no Jenkins ali do ambiente live, né? Tudo isso é integrado aí pelo BeVops, né? E a gente tem também o KanbanOps, que, quando roda uma nova turma, existem processos que uma menina da logística tem que fazer, né? Por exemplo, verificar certificado, né? Verificar se ele pagou, alguma coisa assim, né? Se já foi faturado, que isso foge do escopo do BeVops, né? Já é mais parte de CRM. Então, a gente consegue abrir uma task para ela automaticamente quando uma nova turma inicia, e tudo que ela tem que fazer para aquela turma, né? Beleza? Só que toda turma ela tem um fim, né? Então, quando a gente começou a fazer o BeVops, a nossa ideia, a gente viu que dava para fazer bastante coisa, e a gente só foi criando Jenkins, foi criando o GitLab, foi criando Docker, foi criando tudo, e acabou que a gente falou, daqui a um tempo, sei lá, no fim do ano, esse servidor já não vai servir mais, a gente só está colocando coisa e não está tirando, né? Aí a gente resolveu também criar um cara chamado RecycleOps, né? Tudo no final tem Ops, né? Que tem, né? Entendeu? Colocar um sufixo aí em todos os módulos, né? Tudo que a gente desenvolvia para tentar seguir um padrão, uma filosofia, né? Que
Quem trabalha com open source gosta muito desse negócio de filosofia, né, de nome, de abstrair, né? Então, a gente tentou seguir aí mais ou menos na mesma linha. Beleza? Então, aqui embaixo é exatamente o fluxo aí que o RecycleOps ele faz, né? Por exemplo, chega um arquivo JSON, né? Esse recycle ele só acontece quando a gente tem uma turma nova que inicia, né? Por exemplo, tem uma turma para fazer, beleza, ele faz a turma, terminou de fazer as turmas. Ele fala, tem alguma turma para desfazer agora, por exemplo, que acabou? Aí ele fala, beleza, tem, busca lá no MongoDB quais que são as turmas que a gente tem que desfazer, né, que a gente tem que remover, chama um módulo chamado RecycleOps, ele vai verificar quais que são os recursos que aquele curso, né, aquela turma possui, vai chamar esses módulos, só que agora para remover, né? Inicialmente era só adicionar, agora ele vai remover, e aqui é um exemplo dele removendo um Docker container aí, no caso de uma formação Linux, né? Beleza? Esse daqui é o fluxo aí que acontece por trás, né? O back-end. Só que aí, porém, a gente teria que ter como saber o que acontece, né? Quando alguém dá erro, né? Como que eu poderia saber quando que uma turma terminou de ser criada, por exemplo, né? Onde que eu verificaria esse status? Aí a gente gerou um arquivo de log, né? Bem simples de ser lido, expliquei para a menina da logística como que funcionava, né? Cheguei nela e falei, ó, Joyce, olha esse monte de linha. Onde tiver um mais é porque deu certo, onde tiver um menos é porque deu errado, aí você pode me chamar. Agora imagina a menina da logística além desse log, né? Era uma maravilha. Aí a partir daí, né, a gente, como tinha morrido a interface em Pyramid, que era totalmente para projetos web, né, eu decidi usar um novo cara, né, um novo framework chamado Flask. Por que eu resolvi usar esse Flask, né? Porque ele segue uma filosofia bem parecida da que a gente teve quando criou o BeVops, que é ser totalmente modular, né? Criar aplicativos cada vez menores, né? Arquivos cada vez menores que integram serviços de forma independente. Aí eu não preciso mais daquele cara, eu posso tirar ele e simplesmente a gente tira ele, né? Ou, por exemplo, no caso da modularidade, né? Teve um caso de um analista nosso da consultoria de Brasília, né, que ele precisou lá fazer um projeto da Caixa Econômica Federal, que era para criar usuários e grupos lá no Aldap. Aí ele perguntou se eu sabia fazer. Eu simplesmente copiei o Aldap Ops e mandei para o cara, né? A ideia de modularizar é exatamente essa, né? Beleza? Então, aqui a gente fez a separação de responsabilidades, né? E o Flask deu essa interface um pouquinho melhor aí para a gente ver o andamento das turmas, né? Agora, a Joyce, ao invés dela ver se tem um maisinho, ela olha ali as turmas que estão a iniciar, né? Uma turma ela não é feita enquanto não chega a data de início dessa turma, né? Tem ali a data de fim. Aqui embaixo a gente tem as turmas que estão em andamento atualmente, né? E embaixo tem as turmas pendentes à remoção, né? Embaixo teria um outro cara também chamado removidos recentes, mas ele não é tão importante aí para o nosso caso agora, né? Beleza? E o Flask também, ele tem um recurso muito legal, que eu acho bem parecido com o que a gente fez no BeVops, que chama Blueprints, né? Onde, por exemplo, eu posso criar uma microaplicação Flask e importar ela na minha aplicação principal, né? Inclusive, ele também é bem legal para a gente trabalhar na parte de autenticação, onde ele tem um decorator lá chamado before request, né? E onde eu posso colocar nesse before request, verificar se um usuário foi autenticado ou não, né? Se ele não foi autenticado, a gente simplesmente tira isso, e é muito simples fazer isso aí nesse Flask, né? Beleza? E aí, conforme esse cara foi crescendo, né, sendo totalmente aí, modular, a gente começou a ampliar as possibilidades, aí, tentar gerenciar todo o departamento aí de treinamento da For Linux por esse cara, né? Onde, por exemplo, aplicações externas se alimentam hoje do BeVops, né? A gente tem uma aplicação lá chamada BeVops chamada, que, por exemplo, ela tem que marcar lá a presença dos alunos por biometria, né? Como que essa biometria funciona? Esse aplicativo que roda faz um request na API do BeVops, né, que é feita em Flask, aí ele chama lá o MongoOps, que faz a busca dos caras no EAD e retorna isso aí para a gente, né? O controle de acesso dos containers aí do Docker, porque, por exemplo, o cara tem que logar lá com o usuário e a senha dele do Aldap, porém, eu preciso saber qual é o container que aquele cara tem que entrar, né? Então, a gente fez um script que verifica qual que é a turma do cara, qual que é o curso dele, qual que é o ID daquele usuário e faz ele cair sempre no mesmo container ali quando ele precisa, né? E esse container é iniciado quando ele loga a primeira vez ali no
no container, né? E ele para quando ele termina de fazer o que ele queria fazer ali no container, né? Que entra ali na parte do recycle também, e preparar aí todo o ambiente do aluno, né? E após 6 meses de projeto, né, a gente tem uma série aí de coisas a mais que a gente também quer colocar no BIVOPS, né? Hoje ele é basicamente aí para a infraestrutura do EAD e tem algumas coisas aí que são para o presencial, né? Como, por exemplo, o BIVOPS Appliance. Mas a gente quer integrar ele, por exemplo, com o Puppet aí da sala de aula, né? Que como que funciona lá os cursos presenciais, né? Que no EAD é até simples da gente fazer. Você vai fazendo um monte de request via API, cria ambiente, sobe arquivo, beleza. Mas e nas máquinas físicas? Como que a gente vai fazer para tratar isso, né? Aí a gente usa uma ferramenta chamada Puppet, né? Onde a gente tem o grupo de máquinas lá separado por sala de aula e dependendo da variável, que é o ID do curso, isso é feito, né? Só que hoje ainda precisa ter alguém que vai lá e digitar essa variável do curso, né? Para que aquela configuração aconteça. E uma próxima etapa aí nossa do BIVOPS é incluir isso no próprio BIVOPS para ninguém mais precisar ir lá e setar uma variável, né? A gente dispara isso automaticamente quando uma turma tem que iniciar, né? E cada vez ir melhorando aí o código, porque sempre tem coisa para melhorar, né? Você faz um código hoje, amanhã você olha e fala, meu, tá zoado, tem que fazer tudo de novo, né? Então não tem aí um sistema, um projeto, ele nunca fica pronto, né? A gente trabalha nele aí até quando der. Beleza? E aqui a gente poderia mostrar, por exemplo, uma demonstração aqui do BIVOPS, né, de como que ele funciona. Cadê o... Beleza? Isso aqui é mais ou menos o que o BIVOPS é hoje, né? Ele cresceu com um script e virou esse cara aqui, ó. Né, os módulos aí que ele tem, os módulos que ele tem, a API, né, e o que a gente vai desenvolver aí mais para frente. Beleza? Mas como que ele funciona, né? Vamos tentar simular aqui um teste, né? Por exemplo, se eu vier aqui no diretório Octopus, né, esse é o cara que dispara o JSON aí do CRM, né, para o BIVOPS poder trabalhar. Ele tem aqui um diretório processados, que são as turmas aí, algumas das que a gente já fez. E tem uma de exemplo aqui, por exemplo, que é essa 997 aqui. Beleza? Esse é o JSON aí que a gente recebe, né, com data de início, de fim do curso, os usuários ali que vão pertencer ao curso, o ID do curso e o nome, né? Então, como que a gente poderia fazer para o BIVOPS rodar? Simplesmente daria um MV nesse cara. Vou colocar numa pasta chamada tmp barmaid. E aí o próprio daemon do BIVOPS vai se encarregar aí de ler esse cara. Ó, já sumiu ali do diretório, então ele já executou. Como que... Oi? Ele tem o daemon, né, o BIVOPS-D, que fica lendo esse diretório, né, e quando recebe um arquivo JSON novo, ele executa, né? Então, aqui na interface web dele, onde a gente pode acompanhar, né? Opa, tá no... Cadê o mouse aqui? Deve estar do outro lado. Aí. Programador, cara, só fica com o terminal, tá ligado? Não sou muito bom com mouse, não, cara. Sou melhor no teclado. Pega aqui, ó. Beleza, essa daqui é a interface do BIVOPS, né? A gente tem um pouquinho aí de cursos rodando, né, atualmente. Né? Então, o nosso objetivo era automatizar isso aí, né? Agora, imagina isso sendo feito manualmente. Né? Vou dar um F5 aqui para ele atualizar. Beleza? Turma aqui 997, né? Ele deu um status aqui que já concluiu. E aqui ele tem os alunos aí dessa turma, né? Então, por exemplo, se eu pegar um terminal aqui,
Beleza? Então, no momento que eu dei o MV no JSON, né, o BivOps já leu, já disparou lá, chamou o DockerOps, criou a API do cara e criou esse container aí automaticamente. Né? A gente poderia fazer um teste também para o caso da formação PHP também. Né? Onde que fica o mouse aqui? Me ajuda aqui. Eu queria pôr a tela ali do outro lado. Beleza? Então, só um outro exemplo aqui de uma turma de dev, né? Como que ela funcionaria aí, esse provisionamento. Não tem aqui o user. Tem que diminuir aqui. Opa. Beleza? Então, por exemplo, eu posso procurar aqui o meu usuário. Beleza? Não tem nenhum Alisson Machado criado, né? Aí aqui no... Será que dá para dar uma coisinha ali? Aqui eu tenho um outro JSON, que seria uma turma fictícia aí, né? O 998. Que é um curso de 4501, né? Que é o de PHP. Então, seria só dar um MV aqui nesse cara. Para TMP Barmaid, né? E aguardar aí o BivOps ler esse cara. Beleza? Aqui é só o arquivo de log, que ele ainda existe, né? Se a gente quiser acompanhar. Opa, deu um erro ali do formato de data. Bom, vamos ver se deu certo, né? Eu fiz esse JSON antes de chegar aqui. Cadê o outro terminal? É que ele não criou porque eu deixei o JSON ali errado, né? Mas acontece. Você não fechou ali, né? Não. Ali teria que ver. Faltou algum vírgula aí no meio do arquivo. Fui editar na mão, né? Quando veio do sistema, sempre funciona. Beleza? Mas, basicamente... Tá? Basicamente, é esse aí o BivOps, né? Então... Beleza? Então, a gente fica aberto aí para perguntas, né?